Então, boa tarde. Deixa eu ver se o pessoal já vai chegando aí aos pouquinhos, né, para assistir a live, para participar de mais esse evento, né? Pronto, já tem gente chegando aí. Aí, que massa. Prontinho. Então, deixa primeiramente explicar um pouquinho sobre o que é essa atividade, né? Para quem assistiu ontem já sabe um pouquinho, mas provavelmente vai ter novas pessoas aí chegando, né? Sejam todos bem-vindos. Pessoal pontual, né? Assim que é bom, galera. Gosto assim mesmo. Prontinho, então. Essa atividade é uma das atividades vinculadas ao Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica, que integra os espaços administrados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, que está vinculado à Secretaria de Cultura do Estado, tá certo? Então, a gente vai promover, né? Estamos promovendo, na verdade, 3 lives com o tema Representações de Super-Heróis negros nos quadrinhos, tá? E quem vai falar aqui hoje sobre esse assunto, um cara muito legal, Joinha, né, que é o nosso parceiro, Sávio Ross, que é historiador, mestre em história, paleógrafo e professor da UFA, né? É uma pessoa super gabaritada para falar desse assunto, tá, galera? Hoje é o segundo dia dessa atividade, né? Ontem, Sávio estava com Renata aí conversando com vocês, eu estava de aluna assistindo essa aula, né? E hoje ele vai estar falando sobre o tema de novo, aí eu vou estar acompanhando e vendo aí os comentários de vocês, viu? Vou prestar aí atenção. Tudo isso, claro, está vinculado a um trabalho do Museu Udo Knoff que a gente já vem desenvolvendo há um tempo, então, que resultou numa exposição muito bacana, que aconteceu lá no Udo Knoff e agora está no Parque Histórico. E aí, quando essa loucura da pandemia acabar, vocês podem ir lá conferir, né, as obras de arte dos alunos que foram motivadas a partir desse tema. Vou chamar aí o professor para participar, que eu já falei demais, né? Cadê? Cadê, senhor professor? Tá atrasado, hein? Nossa senhora, cadê? Ixi, o nosso professor tá atrasado, é? Já deram 5 horas aqui, nada do professor. E aí, pode dar falta? Aí, acabou de entrar um absurdo, atrasado 4 minutos. Aqui não se tolera atrasos não, viu? Pronto, deixa eu chamar o querido Sávio. Vamos lá, Sávio. Conversar aqui um pouquinho. Esperando a conexão. E aí? E aí, meu querido, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô, perfeitamente. Pronto, acho que agora eu botei o seu volume, acho que eu consigo me ouvir. Ah, mas para fazer charme, é um atraso charmoso. As pessoas ficam naquela do tipo assim, nossa, já deu o horário. Ai, meu Deus, passou 1 minuto, passou 2, aí é um charmezinho. Né? Chegar atrasado. No casamento, nas festas. Oi, Yara. Oi, Yara. Aí, Renata, que estava comigo ontem. E a Yeti. Hoje você é minha parceira aqui. Hoje sou eu. Tá, hoje você vai ter que me suportar durante mais ou menos 1 hora, né? Então, já tem aí o pessoal pontual, 29 pessoas aí assistindo já a gente. Então, esperando aí para você continuar a temática. Expliquei um pouquinho para o pessoal sobre todo o contexto, né, da atividade. E eu acho que você pode dar andamento aí ao tema. Ontem eu assisti, foi muito legal. Oi? Ontem eu assisti, então tô antenada aí, tô acompanhando. Ah, que maravilha. Eu acho que, eu não sei se você chegou a falar, porque eu cheguei atrasado, mas é muito legal informar as pessoas, né, de que esse projeto daqui foi um projeto presencial, né? A gente teve isso no Museu Udo Knoff. Vocês conseguiram organizar junto com colégios, com instituições, com grupos para fazerem as exposições, né? Muitas essas exposições ficaram no museu lá,
né? Foi muito legal. Tem um vídeo, a Renata colocou um vídeo de um dos alunos, de um rapaz que fez uma das imagens. E é bom que as pessoas vejam isso para ver que não é só um tipo, o projeto é só falar, é só apresentar. Né? O projeto é prático, né? Teve esse contato. Sim. E esse ano faríamos, prática, né? Esse ano faríamos com o colégio lá no museu, no acervo do Castro Alves, né? Sim, no Parque Histórico. Isso. Eu comentei um pouco sobre isso, não expliquei muito bem como se deu a atividade, né? Que foi com os meninos do ICEA, né? Que participaram, assistiram, né, as palestras e depois criaram trabalhos práticos que ficaram em exposição no museu. Então o pessoal visitou e agora elas estão no parque. A Renata aí comentando, foi o Michel do ICEA. Isso. Que aparece no vídeo, naquele vídeo que ela postou, né? Isso. Pronto, pois é, e aí continuando... o bacana é, né, que a gente tenta sempre dar continuidade às atividades e tenta sempre estar, né, linkando as atividades e tudo mais. Então, eu acho que isso é bacana, né? Dar uma continuidade aos temas que assim tem a oportunidade de se aprofundar, né? Sim, ainda mais temas como esse, né? Que se der, dá vários dias aqui para a gente falar sobre o tema. Muitos, pano para manga. Na fala anterior, que foi com nossa querida Renata, né? Eu fiz um apanhado de todo o contexto prévio, o que é que acontecia antes, o que é que tinha antes, até mesmo da própria produção de quadrinho. Porque para a gente entender a produção de quadrinho, a gente precisa entender que havia uma herança, já ocorria uma herança de uma representatividade negativa de populações negras, de populações afrodescendentes, através de uma imagem ruim, né? Uma imagem mal construída. E aí nós vimos como a literatura fez isso, nós vimos como a própria a religião, a ciência foram instrumentos usados, né, para inferiorizar não só o negro, mas toda a sua produção cultural, não só o negro e a sua produção cultural, como... Ixi, para mim, o professor travou, para alguém mais travou, porque esse negócio da live, às vezes buga um pouquinho, aí para você tá travando, para outra pessoa não tá travando. Alguém pode me responder aí se o professor travou para vocês também? Travou, né? O professor saiu. Ao vivo são essas coisas, né? Acontece. Pelo visto, nas minhas lives sempre acontece isso. Algum bug. Olha, gente, eu não sei não. Eu vou sair dessa vida de live, viu? Porque é a terceira live, terceiro bug seguido, viu? Olha, eu dou azar, viu, gente? Eu dou azar, hein? Vou tentar ver aí, para ver se Sávio voltou. Ainda não tô vendo ele aí entrando, para poder chamar ele de volta. Deixa eu ver... Pronto, vou ligar de novo. Cadê? Professor, volte! O professor foi no banheiro. Professor, Oi. Volte! No meio da minha fala, daqui a pouco eu vi eu mesmo na tela, e eu mesmo falando comigo, eu fiquei em pânico. Eu fiz, meu Deus, que me clonaram. E aí, tudo bom? Joinha restaurado aí? Tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Eu acho que o pessoal também tá dando risada aí. Teve gente dizendo que você foi no banheiro. Nossa, que banheiro rápido esse, né? Não foi no banheiro não, calma. Eu já fui no banheiro antes, eu me preparo todo, eu fico zen, faço a barba, né? Tá bonitinho, inclusive, né? você não tinha me visto sem barba ainda, não foi? Não, ainda não. Joinha. Né? Mas voltando, então, na fala de ontem, nós passamos pelo processo lá da década de 40, né? O editor negro, que foi muito importante para essa visibilidade, para mudar a concepção dessa visibilidade. Porque, assim, senão a gente fica com aquela ideia de que não existia a representação do negro. Na verdade existia, mas ela era negativa. Ela era perniciosa, ela era subalternizada. E aí nós podemos ver... Peraí, eu vou abrir um parênteses, porque esse tipo de comentário aqui eu vou oficializar, porque depois não fica salvo, hein? Tem gente dizendo aí que queria um Coliseu. Vou dedurar logo.
queriam me convencer do quê? Eu queria um clone seu. Ah, um clone meu? É. Gente, para com isso. Ordem aí na sala. Vocês, parece esses alunos que ficam perturbando. Ordem na sala, quieta aí, senta aí e ouve o titio. Então, como ontem a gente acabou encerrando e tal, não sei o que, eu preparei, eu fiz, não, vou dar continuidade a uma das transformações, que não necessariamente é de representação de negros nos quadrinhos, mas ela é muito significativa para a gente entender as transformações das lutas de direitos civis, né? Nós temos, vou dar um exemplo de um ocorrido. Em 1955, uma mulher negra, chamada Rosa Parks, ela entrou no ônibus, sentou num assento que lá nos Estados Unidos, até a década de 50, era muito comum ter nos ônibus os assentos separados por cor, né? Assento para pessoas brancas, que não eram demarcados, não tinha nenhum texto demarcando aquele assento, mas já era pré-sabido que era um assento para pessoas brancas, e alguns assentos separados, como se fosse hoje em dia os assentos para pessoas em situações especiais, esses assentos em menor número para negros dentro do ônibus. É curioso porque, assim, se você... a gente teve ontem, na minha fala, eu comentei sobre essa questão do padrão branco, homem, hétero e por aí vai. Não ter o nome branco numa cadeira, mas subentender que ela pertence a indivíduos de cor branca, e ter o nome de cor, né, colored, para cadeira, para assentos para pessoas de cor, já mostra de que existe uma intenção de construção de um padrão. E qual é esse padrão? É o padrão branco, né, que não precisa ser demarcado, não precisa ser legitimado em nomenclatura, mas o lugar onde o negro senta assim. Então, Rosa Parks entrou no ônibus. Para quem não sabe um pouco dessa realidade, pode assistir aquele filme que fala Estrelas do Amanhã, não é isso? Que fala da realidade de 3 mulheres negras na NASA, né? Mostra bem isso, que ela tem que atravessar vários prédios para poder usar o banheiro, né? Que era o banheiro para pessoas de cor. Sim. A gente teve esse tipo de situação mais explicitada na história da humanidade com a África do Sul e o apartheid que lá acontecia. E aí você tem toda a história envolvendo Mandela e por aí vai. Mas o apartheid acontecia nos Estados Unidos, principalmente nos estados do Sul, depois da abolição da escravatura lá, né? E para quem acha que isso não aconteceu, aqui no Brasil também se manteve algumas estruturas semelhantes, com um maneirismo mais velado, porque ninguém dizia, é proibida a entrada de negros aqui. Mas se dizia, é proibida a entrada com algumas características de vestuário, de condição social ou de tipologia de indivíduos, que é óbvio que a gente sabe que está fazendo a separação por questões raciais, né? Lembremos que com a abolição, o que nos ocorre aqui no Brasil é que esses indivíduos, agora recém-libertos, eles não eram inseridos como cidadãos, né, na nossa sociedade. Então essa coisa também aconteceu assim. Mas curioso para nós aqui, nessa data de 1955 com a Rosa Parks, é que ela tinha a cadeira que ela deveria estar sentada, né, pela legislação municipal racista, e aí ela estava sentada no devido lugar dela, os assentos todos foram ocupados por indivíduos brancos, e alguns indivíduos brancos ficaram de pé. E aí nessa situação começaram a perceber que Rosa e outros negros estavam ocupando assentos, e eles não, e aí o motorista do ônibus foi lá e mandou que esses negros se levantassem para os brancos sentarem. Quer dizer, além de ter essa legislação que já é abusiva, né, nós estamos aqui inserindo uma concepção de comportamento abusivo em cima dessa prática de racismo. Racismo institucionalizado, e aí o Silvio, com aquele livro dele sobre o racismo institucionalizado, é muito bom, é maravilhoso o livro dele, né? Mas, para nós, é curioso que o seguinte, quando ocorre isso com a Rosa Parks, ela é presa, ela decide não levantar do assento, ela é presa, e aí quem vai defender ela, curiosamente, é a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. A mesma associação atrelada ao Owen, que a gente viu na minha fala de ontem, que foi o editor, jornalista, editor negro que quis o primeiro quadrinho. As coisas são, né, bem encaixadas aí, né? Então, essa NAACP, essa associação, ela vai auxiliar a Rosa juridicamente, mas ela acaba mostrando que há não só uma intenção de luta, né, pelos direitos civis das populações
negras nos Estados Unidos, né, como um empenho muito bem organizado, né, muito bem estruturado. Duas personalidades vão ser importantes para a gente entender esse período. A primeira delas é Martin Luther King, um pastor, né, negro que lutou pelos ideais contrários à segregação racial, inclusive num discurso famosíssimo, um discurso dele até que ganhou notoriedade, principalmente por uma repetição de uma espécie de aforismo, que era um aforismo bandeira, era o discurso que ele levantava em todas as suas posturas. Que ele tinha um sonho em que negros e brancos pudessem conviver em harmonia, né, de forma igualitária. Luther King teve esse discurso ficou marcado. A outra figura muito importante, principalmente nesse período de pós-década de 50, do ocorrido da Rose, é o Malcolm X, né, que tinha as mesmas intenções de confrontar essa segregação racial do Martin Luther King, só que ele tinha um modus operandi diferenciado. Enquanto Luther King buscava uma luta através de maneirismos pacíficos, né, da inserção dessa respeitabilidade ao povo negro sem nenhuma violência, sem nenhum embate direto, Malcolm X, né, que mudou inclusive o seu nome, o X é a característica desse nome, ele vai ter uma outra postura. Ele vai dizer o seguinte: se nós fomos agredidos até agora, reagir de forma agressiva a essa agressão vai mostrar inclusive o quanto que essa agressão ela nos é violenta e que passa apagada para outras realidades de um indivíduo branco que vai achar que aquilo tudo lá em 1960 era tudo mimimi, né? Como a gente vê esse discurso trazido hoje em dia. Toda vez que uma minoria exige o seu direito igualitário e reage com certa energia contra seu opressor, o que nós vemos é que um discurso reacionário, conservador, vai sempre trazer que essas figuras estão agindo de mimimi, né? A gente já ouve isso no nosso dia a dia, né? Nas redes sociais, que é uma maneira, né? Que é um discurso autoritário para minimizar a dor do outro. Toda vez que você quer minimizar a dor do outro, você vai fazer exatamente isso. Você vai dizer que aquela dor ela não tem essa potência toda, que ela é um discurso mimizento, né? Mas voltemos à década de 60, onde esse discurso é mais. Então vamos ter justamente essas duas posturas. Luther King querendo a vivência igualitária entre brancos e negros, e Malcolm X querendo um revide agressivo a esse racismo institucionalizado, né? Porque o que Malcolm X vai dizer é justamente isso, que não adianta depois dizerem que a gente vai ter assentos no ônibus igual ao branco, se continuarem mandando a gente se levantar para os brancos sentarem no nosso lugar, né? Não adianta a gente ter um discurso igualitário. E o Brasil foi prova disso, né? Nós tivemos no Brasil, principalmente na década de 30, 40, 50, construção de um imaginário de igualdade racial harmônica, né? De que, olha, o racismo acabou, nós convivemos todos juntos, já tem negro trabalhando, já tem negro advogado, já tem um negro juiz, já tem negro médico. E, na verdade, o que o Malcolm X vai mostrar é que ocupar esses espaços só não é uma afronta direta ao racismo, né? Para ter uma afronta direta ao racismo, nós temos que desinstitucionalizar o racismo, tirar ele das instituições, tirar ele do modo operandi das pessoas fazerem as coisas. A gente sabe que a gente vive hoje em dia num mundo que não é, em tese, juridicamente, o Brasil não é racista em tese, juridicamente. Mas as instituições seguem racialmente a segregação das pessoas. E se alguém não entendeu o que eu acabei de dizer, basta ver como é que age um policial, uma viatura, quando vê dois jovens negros andando sozinhos, dando risada, empurrando um ao outro em brincadeira. Vão parar aqueles indivíduos, né? Não vão agir com naturalidade, né? Então está institucionalizado e a gente precisa passar por esse processo, né? Luther King, Malcolm X, são pontos interessantíssimos para a gente pensar como muda o modo de pensar estadunidense sobre o racismo e sobre os quadrinhos, né? Porque nós vamos ter... né? Falando essa questão dos quadrinhos, por sinal, eles participam de algumas histórias, né? Tem versões em quadrinhos deles, né? Os pensamentos são apresentados só para reforçar essa ideia de que a ficção ela se baseia na realidade e não é muito distante, né?
Então, é importante as pessoas entenderem isso, que essas histórias em quadrinhos, elas seguem, né, os acontecimentos daquele período. Por isso, muitas histórias de quadrinhos antigas não fazem sentido hoje, né? Sim, né? Mas naquele período foram importantes. Mas, curiosamente, tem uma história em quadrinho que ela não foi feita necessariamente para a questão do negro. Ela virou uma alegoria para transformar esse conflito e se posicionar em cima desse discurso. Essa história em quadrinho, que todo mundo hoje conhece, mas que na época que foi lançada ela não foi tão boa assim, ela acabou sendo até uma espécie de fracasso, não um fracasso totalmente, mas não vendeu tanto, é uma série de quadrinhos que todo mundo conhece, que são os X-Men. Os X-Men são uma alegoria metafórica do conflito que estava acontecendo social nos Estados Unidos nesse período da década de 60. Né? Inclusive, é uma alegoria tão bem encaixada que os próprios autores, os informados das situações que estavam acontecendo com Luther King e com Malcolm X, né, eles vão fazer uso desses dois tipos de discurso, um discurso mais liberal, um discurso mais radical, para inserir o debate com os seus personagens. Só que seus personagens não são negros. Os seus personagens eles vão dar uma categoria que são mutantes. Né? E aí você vai ter o Luther King sintonizado com o discurso de Charles Xavier, que quer que humanos e mutantes possam conviver em harmonia, né? Enquanto Magneto, né, Eric Lancher, vai ter um discurso radical de que a era dos seres humanos já acabou, tem que revidar, agora tem que ter um governo de mutantes. Os mutantes são a raça superior. Né? Claro que, na verdade, essas alegorias estão fazendo usos estereotipados dos discursos, tanto de Luther King quanto de Malcolm X. Agora, o interessante, assim, que eu acho bacana, muitas vezes, também é o subdiscurso no X-Men, né? Que quando você tem os super-heróis que apresentam fisicamente a mutação, eles sofrem maior preconceito, porque é uma questão visível, né? Então, eu acho que é interessante também esse discurso, né? Essa questão do como o ser humano, ele é preconceituoso em relação ao diferente pela questão da aparência, muitas vezes, né? Sim. Aí a questão da aparência, a gente vai ver essa questão da aparência lá em Frantz Fanon, por exemplo, quando ele vai dizer o seguinte, não só Frantz Fanon, como outros pensadores vão dizer o seguinte, um nazista, ele não sabe se dentro vai chegar na casa dele, visitas, ele convida, faz uma festa, chegam visitas, e aí ele não sabe quem daquelas visitas ali é judeu. Ele precisa de categorias reconhecíveis, signos, elementos, posturas, oferecer um prato com porco para ver se o indivíduo aceita ou não, para ele saber que o indivíduo é judeu. No caso do racismo, no racismo que a gente considera racismo de cor, essa estrutura fenotípica já está dada. O indivíduo ele já é parado, ele já é recebido de forma negativa por conta da sua geografia de cor, por conta das suas fenotipias. Né? É visto um negro. O negro não entra nos lugares. Né? Não é como um judeu que conseguiria passar batido. Então os X-Men vão falar muito disso. Daquele indivíduo. Vamos falar, por exemplo, de situações que a gente dá de categorias como queer. A gente está falando, por exemplo, de gays que se comportam na sociedade versus gays espalhafatosos, exagerados. A gente está falando de categorias como gays que se vestem de forma condizente com seu gênero, diferentes daqueles que vão se vestir a partir de um gênero que eles vão entender transexualizado, transgeneralizado. Então, os X-Men trazem essa alegoria e nos fazem repensar como os corpos, os signos em cima dos corpos, eles são a parte, o instrumento usado para a opressão. A opressão vai partir desses pressupostos quando ela não tem, né, quando ela vai precisar de outras categorias para se fazer visível, se fazer atuante. Né? E é por isso que, por exemplo, nós temos hoje muitos espaços conservadores, indivíduos que são gays apoiando regimes autoritários, reacionários, homofóbicos, mas que esses gays vão dizer, porque o gay tem que se manter no seu devido lugar, porque tem que ter tal postura, porque tem que se atuar de tal maneira. Diferente daquele indivíduo que não vai nunca sintonizar
com esses espaços também, mesmo sendo homoerótico, homoafetivo, porque eles têm outras categorias visuais, eles têm outras representatividades. Então a gente já consegue ver como se dá essa ideia do lugar do outro, de um lugar de subalternidade, também no silenciamento, né? Se você formar latinhas, né? Latinhas de comportamento social. Você tem que se comportar assim, você tem que ser assim, você tem que seguir esse padrão, você tem que parecer assim. E o que a gente vê muito em propagandas, né? Nos próprios quadrinhos também, quando você tem muitos super-heróis que têm um padrão ideal, né? Visual. Então, você tem muito isso, né? Essa mensagem o tempo todo na mídia, na sua cabeça, que você tem que ser assim, se comportar assim, agir assim, né? Podemos pegar a metáfora dos X-Men e inserir ela em diversas categorias, por exemplo, como instrumento pedagógico. Se a gente for usar em sala de aula para debater questões não só como raça, questões não só como gênero e sexualidade, como a gente colocar questões como a relação que a gente faz com o deficiente físico. É a mesma relação que a gente teria com a ideia de alguém que sofre uma mutação, alguém que necessariamente é incapaz ou que suas possibilidades são anormalizadas. Então, toda vez que a gente pensar nessas alegorias, a gente vê como elas podem ser usadas para questionar na nossa sociedade as reações que nós temos para com o outro, né? Não é à toa que vão haver personagens nos quadrinhos dos X-Men, né, que eles vão ter características físicas que elas vão ser demonizadas. Por exemplo, o Noturno dos X-Men. A primeira imagem que se tem do Noturno é que ele é um personagem negativo, né? Se o personagem tem características de monstros, necessariamente ele é um personagem negativo. Aí a gente está entrando em uma outra questão também, que é a questão da construção de padrão de beleza. O que é ser belo, o que é ser feio, e como esse padrão de beleza ele está atrelado a uma ideia, às vezes, até neoliberal de concepção, né? Não à toa, muita gente vai dizer, isso é arte, isso não é arte. Por quê? Porque isso é belo e isso é feio, né? E aí os X-Men podem nos servir para essa alegoria. Mas talvez para a gente, que está debatendo aqui super-heróis negros nas histórias em quadrinhos, o mais significativo e importante é a gente ver quando há uma representação dessas figuras de forma mais positiva, né? Se a gente pensar que a gente passou pelos quadrinhos lá do Tintin, do Tarzan, que ainda são representações negativas, mas são representações que não nos trazem representatividade, são representações sem representatividade, nós vamos ter uma representatividade a partir do protagonismo dessas figuras super-heróicas. E aí talvez o que todo mundo mais lembre, o que ganhe mais destaque no nosso meio midiático, seja justamente ele, o Pantera Negra, né? Lá em 1966, depois das lutas de direitos civis, tanto do Luther King quanto do Malcolm X, depois de diversas batalhas envolvendo pessoas sofrendo nas mãos de movimentos racistas inseridos na política, é só lembrar Ku Klux Klan, né? É só lembrar qualquer movimento político sulista nos Estados Unidos, supremacista, né? Inclusive, bandeiras supremacistas fizeram parte de vários movimentos reacionários aqui no Brasil. Basta fazer só uma buscazinha leve na internet e você vai ver que políticos, membros de famílias importantes políticas, estiveram em vários espaços com bandeiras amarelas com serpentes, que eram movimentos, são movimentos supremacistas que entendem que deve haver a separação entre os indivíduos. Nesse cenário, em 1966, de luta política, de movimento político, o que estava acontecendo era que, mesmo que as leis dentro dos estados nos Estados Unidos atendessem a uma igualdade jurídica racial, o que estava acontecendo? Violências contra populações negras em bairros periféricos. Coisa muito comum, inclusive na nossa cidade de Salvador. Queixas e denúncias de policiais que causaram violência sobre jovens negros que não estavam envolvidos com o movimento criminoso nem nada, que só sofreram a violência por serem negros, pela condição de cor, pela sua condição racial, atrelada a subúrbio, atrelada... Bem contemporâneo isso, né? Nada mais do contemporâneo do que isso. Nesse momento, o que nos acontece é um movimento social, um movimento que ele não é ainda político, ele é social, mas na verdade ele é político,
por definição categórica, né? A Jorma perguntando se foi o Pantera Negra foi o primeiro super-herói negro. Na verdade, ele foi o primeiro a ganhar destaque, né? Houveram outros personagens negros, mas eles eram secundários, eles eram personagens que não tiveram esse ganho midiático. Teve personagem no Velho Oeste negro, teve super-heróis, mas que não ganharam destaque como Pantera Negra. Talvez por que o Pantera Negra ganhou esse destaque? Por causa de toda a movimentação que já estava ocorrendo nos Estados Unidos. Nós temos nos Estados Unidos, na década de 60, essa violência contra jovens negros. E aí o que é que populações negras articuladas em vários subúrbios fizeram? Elas decidiram que toda vez que um indivíduo negro precisasse voltar à noite do seu trabalho, trabalhava no centro da cidade, voltava para o subúrbio à noite, teria que passar por uma área que tivesse policiais e poderia sofrer violência por conta disso, que outros jovens negros fossem lá buscar esse vizinho, né? Não necessariamente que fossem amigos, mas que esses jovens negros protegessem uns aos outros da violência policial. A gente sabe ninguém estivesse sozinho, né? Para ele não andar sozinho, para ele ter outros companheiros de cor, outros companheiros de bairro, protegendo uns aos outros ali da violência policial, porque não estava adiantando nada fazer denúncia, nada do tipo. Então, o que acontece nos Estados Unidos? Esse movimento social, ele começa a ficar presente e trocar ideias uns com os outros. Olha, o pessoal de Nova York fala com o pessoal de Washington, o pessoal de Washington fala com o pessoal de Michigan. Então, todos esses subúrbios estadunidenses, eles começam a ter uma prática de jovens negros protegerem outros jovens negros da violência policial. E aí eles precisavam dar um nome para esse movimento. E aí eles deram um nome para esse movimento. Movimento dos Panteras Negras. Muita gente pensa que nasceu os Panteras Negras em 1966 por conta do Partido dos Panteras Negras. Tem que lembrar que o movimento social, ele depois vai se tornar um partido político. Mas até então ele era um movimento social. E aí quando eu estava fazendo as pesquisas... Isso. E aí quando eu estava fazendo as pesquisas, e na verdade todo mundo que sempre pensa, o personagem Pantera Negra pensa, a relação é muito óbvia. O Pantera Negra está atrelado ao movimento dos Panteras Negras e ao partido dos Panteras Negras. Né? Então, esse link, ele é muito óbvio, ele acontece até com uma certa naturalidade. Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu comecei a procurar o Partido dos Panteras Negras, textos sobre os Panteras Negras, tanto do movimento dos Panteras Negras quanto do Partido dos Panteras Negras. E aí eu descobri que, na verdade, esse nome Pantera Negra era anterior ao partido, era anterior ao super-herói, era anterior ao partido e era anterior ao movimento. Esses Panteras Negras eram o nome dado aos soldados na Segunda Guerra Mundial, negros, que participaram da Segunda Guerra Mundial, e que voltaram da Segunda Guerra Mundial sem patente, sem medalha, sem ônus nenhum. E aí eles recebiam, eles quando foram lutar na Segunda Guerra Mundial, eles tinham como signo, eles fizeram parte de uma unidade específica, que foi dado o nome de 71º Batalhão de Infantaria, papapá. Esse batalhão, feito por homens negros, deu o nome a si mesmo de Panteras Negras, Black Panther. Né? E aí esse batalhão vence diversas guerras, diversos movimentos de batalha na França, na verdade no norte da África, na França, e eu acho, se eu não me engano, na Itália também. Está no meu artigo, mas eu não lembro agora. Eles chegaram a ser liderados por George Patton, né? O pessoal tem um filme que é muito conhecido. Mas eles sempre eram liderados por brancos, porque na época da Segunda Guerra Mundial, década de 40 e até durante a década de 50, havia uma lei federal que impedia que homens negros pudessem subir de patente. Não poderia nunca ter um general negro, porque a lei proibia. Tá vendo a gente falando de novo do Silvio? Tá vendo a gente falando de novo do racismo institucionalizado, né? Então, ó, depois passa o link do artigo. Passo sim, Caio. Obrigadão por lembrar. Então, essa lei federal... Batalhão que tem um filme, só se o pessoal quiser assistir, né, para ver um pouco mais essa realidade, é os Red Tails, né, que era um esquadrão de aviação. Eram aviões que acompanhavam os bombardeiros, então também composto apenas por homens negros, né? Então é bem interessante o filme, é bem bacana. A memória de guerra,
tentou, ao máximo, apagar a presença desses soldados negros em fotografias, ou isolando fotografias, e até na recepção desses soldados no pós-guerra. Né? A gente sabe que teve várias marchas no pós-guerra, né, com soldados brancos marchando em cima dos seus tanques e tudo mais. Aquela coisa bem espalhafatosa, militar adora isso. É engraçado que falam o tempo todo que drag queens e gays gostam de chamar atenção, mas não tem nada mais que chame atenção do que marcha militar, todo mundo de verde, com canhão, tanque e tudo mais, né? Na verdade, eles quiseram apagar todas as outras influências, né? Porque foram muitos imigrantes de várias nacionalidades que foram à frente, né, da guerra, e eles eliminam isso completamente nas passeatas, né? São homens héteros, basicamente aquele padrão ideal de soldado, né? E a gente sabe que na batalha, na frente, não eram esses soldados que tomavam a frente, né? Então, o que acontecia era que o batalhão, esse batalhão dos Panteras Negras, ele era usado para ser derrotado. Toda vez que tinha uma batalha, eles diziam assim, não, a gente provavelmente vai perder essa batalha pelos dados estatísticos aqui, joga os Panteras Negras porque eles vão perder. E esse batalhão ganhou todas as batalhas, né? Ele venceu a Segunda Guerra Mundial, voltou herói da Segunda Guerra Mundial e voltou esquecido. Né? Os Estados Unidos esqueceu seus soldados negros da Segunda Guerra Mundial. Essa memória desses soldados negros, de se identificarem como Pantera Negra, passou para seus filhos e netos durante o processo de movimento dos Panteras Negras. É só fazer as contas, 1940, 1960. Essa passagem de tempo mostrou que uma geração abraçou a identidade da geração anterior. Então, os soldados da Segunda Guerra Mundial, chamados de Pantera Negra, deram nome aos negros que participaram do movimento social dos Panteras Negras, que deram margem ao partido político dos Panteras Negras em 1966. Né? O super-herói nasce desse reconhecimento de representatividade. E aí a editora, muito sagaz, percebeu que aquilo ali poderia ser um quinhão mercadológico, e aí construiu um personagem. Como é esse personagem? É um indivíduo no movimento dos Panteras Negras? Não. Como é esse personagem? É um super-herói negro que veste uma roupa de pantera. Né? Foi usado a alegoria. E de onde é esse personagem? A ideia que os autores tiveram, talvez consciente ou não tão consciente, é de afastar essa realidade política. E aí colocaram esse personagem para ser um africano. Ele é um africano de um reino africano chamado Wakanda, né? E que esse reino africano tem esse super-herói que não conseguiu enfrentar um vilão lá, sozinho no reino de Wakanda. E aí ele vem aos Estados Unidos para pedir ao Quarteto Fantástico ajuda para enfrentar esse vilão. Então, ainda que seja uma visibilidade representativa muito boa, ainda bem que ela existe, ela é negativa. Né? Ela não é tão... Assim como a representatividade da mulher no próprio Quarteto Fantástico, né? A gente tem que lembrar que a Susan, ela era dona de casa, ela era tão cientista quanto o Reed Richards, mas ela sempre era tratada como segundo plano. Dona de casa, meiga, que vai cuidar das coisas. Ela estava mais preocupada se o Reed Richards estava fazendo a barba, e agora eu faço a barba. Ela estava mais preocupada se o Reed Richards estava fazendo a barba ou se ele estava... ou nas questões científicas. Lembrando que a mulher era tão científica, né, quanto ele. O movimento do Pantera Negra foi tão ameaçador, tem alguém que falou alguma coisa aqui, foi o Anderson, do Leopardo Negro. É isso que eu ia dizer, Anderson. O movimento do Pantera Negra foi tão ameaçador dentro do cenário estadunidense, né? Lembremos que o FBI chamou o movimento dos Panteras Negras de grupos raivosos de nacionalismo negro. A ideia que o FBI tinha era de que os Panteras Negras iriam formar um reino separado, talvez um Wakanda, não sei, né? E aí, essa perseguição que acontecia fez com que os editores ficassem com medo do uso do Pantera Negra e do termo Pantera Negra ser vinculado ao partido político. E aí o que é que eles optaram? Lá na edição, isso foi bem depois, não foi em 66. Em 1972, na edição de Quarteto Fantástico número 119, eles dão o nome do Pantera Negra, na verdade ele faz um Pantera Negra mudar de nome para Leopardo Negro, para ele não ser confundido com esses raivosos aí. Então, né? Fizeram a mudança de nome. Isso, na verdade, foi um inferno para a editora, porque quando a editora fez a mudança de nome, diversos negros leitores de quadrinhos estadunidenses sentaram o pau e começaram a criticar a mudança do nome, fazendo a editora trazer o nome Pantera Negra de volta. Então o Leopardo Negro não durou, viu, Anderson? Nem durou
tanto tempo assim. Tomou logo um sapé caiaiá, né? E acabou voltando lá em 72 mesmo. Oi? Teve uma pessoa que mencionou mais acima, lá acima, o Luke Cage, né? Que também é um herói que surge dentro desse universo, né? Que é um dos primeiros também. Então, aí talvez você possa falar um pouquinho dele. Luke Cage vai ser lá na década de 70, né? Eu vou falar do Luke Cage, mas eu acho que talvez para nós, no início de 70, seja mais importante falar de um ocorrido com uma mulher negra. Né? Em 72, como eu acabei de dizer, o Quarteto Fantástico o Pantera Negra tinha mudado o nome dele, colocado o nome dele para Leopardo Negro, não deu certo, voltaram o nome Pantera Negra. E em 72 também estava acontecendo uma coisa muito curiosa, que muita gente nem sabe, e que eu usei no meu livro, né, que eu escrevi no meu livro Mulher Maravilha para Presidente. Em 1972, ia até a candidatura para presidente nos Estados Unidos, e aí o Partido Democrata escolheu, na verdade ia escolher ainda seu candidato, na eleição interna, tinha uma candidata, mulher, negra, professora, pedagoga, que ia concorrer à presidência dos Estados Unidos em 1972. Essa mulher, Shirley Chisholm, ela entrou no processo eleitoral interno do Partido Democrata, mas acharam que contra Nixon ela não ia conseguir vencer. Lembremos que Nixon é ortodoxo, autoritário, por aí vai, não. E acabaram colocando um homem para lutar contra Nixon nessa eleição de 1972. Mas foi importante essa eleição pelo seguinte: não escolher Shirley como representante do Partido Democrata para entrar na eleição nos Estados Unidos fervilhou o movimento feminista da época. O movimento feminista ficou emputecido, né? Primeiro porque uma mulher negra não estava sendo escolhida como presidente dos Estados Unidos, né? E segundo porque a própria mídia já estava dando espaço para as feministas se posicionarem. Lembremos que nesse período de 72 estava saindo uma revista nos Estados Unidos chamada Miss Magazine, em que a primeira edição da Miss Magazine, em 1972, ela trazia como título Wonder Woman for President. Na verdade, esse título que ela estava trazendo não era Mulher Maravilha, a personagem de quadrinho, mas é a Shirley, que foi negada como candidata à presidência, né? Há um texto dentro da revista sentando o pau porque a Shirley não foi retirada da eleição, né? No próprio texto tem a ideia de mulheres trazerem a Mulher Maravilha como representante do movimento feminista. Sim. Ela é capa dessa primeira edição. Não à toa o nome é Mulher Maravilha para Presidente. E eu uso o nome do meu livro, né, Mulher Maravilha para Presidente, por conta dessa dinâmica. Os editores tinham mudado a personagem Mulher Maravilha, botaram ela com outra roupa, e o movimento feminista caiu matando. Achou ela absurda, aquela mudança de roupa. O que aconteceu? Foi horrível, né? Aí Vamos e convenhamos. Decidiu trazer a roupa de volta da Mulher Maravilha. Que curioso. A roupa da Mulher Maravilha que eles mudaram, ela cobria o corpo da Mulher Maravilha do pescoço ao pé. E não tinha nenhum traço de sensualidade. E aí as feministas, na verdade, brigaram, não é por a Mulher Maravilha estar ou não coberta. É que ela, estando ou não coberta, não vai mudar a opressão sexista, né? Basta ver uma menina de biquíni e a outra de burca, vai sofrer machismo da mesma maneira. Não pense que uma vai sofrer mais ou menos machismo do que a outra. A objetificação não é a estrutura categórica da imagem. A objetificação é quando a imagem ela é encaixada dentro de um padrão pré-estabelecido, né? Então, o que acontece? Em 73... Faça propaganda aí, aproveite. O livro pode ser encontrado agora, principalmente nesses tempos de pandemia, pela editora Devires. O site da editora Devires, se eu não me engano, é www. Espera que eu vou lembrar, meu Deus. Queer Livros, Queer livros.com.br. Mas se procurar Mulher Maravilha para Presidente, meu nome, acha o livro com facilidade, né? Está sendo vendido pela editora Devires. Eu já estou organizando um novo livro pela editora Devires para falar sobre gênero e sexualidade envolvendo cinema, quadrinhos, série de TV, por aí vai. Que se der certo, esse ano ainda sai. Né? Com essa pandemia deu uma atraso. Tem outros títulos muito interessantes, muito bacanas, né? Também que falam de diversas... Eu vou puxar a sardinha, é a editora que me recebeu, né? A editora que me abraçou com muito carinho, mas eu vou puxar a sardinha dizendo que é uma das editoras que mais lança livro interessante, inclusive para o debate de gênero e sexualidade, né? E da interseccionalidade entre essas questões, gênero, raça e por aí vai.
Mas voltando para 73, 1973, acontece uma coisa muito curiosa nos quadrinhos da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha corre o risco de perder seu título de Mulher Maravilha para uma outra mulher que vai disputar o cargo de Mulher Maravilha. As duas lutam. A Mulher Maravilha, que a gente conhece, Diana, perde a luta e descobre que a outra mulher que venceu a luta, quando ela tira a máscara, é uma mulher negra. É uma mulher negra chamada Núbia, que ganhou o título de Mulher Maravilha. Ela ganha o título de Mulher Maravilha, vai atuar dessa forma, mas ela acaba devolvendo o título para a Diana, porque ela diz, não, eu já tenho o meu próprio título, eu sou dona de mim, eu sou quem eu sou. Inclusive, ela tem umas frases muito curiosas que envolvem sexualidade também. Ela diz que ela tem um aspecto, mas aí é um pouquinho mais negativo, ela tem um aspecto tribal, selvagem, ela fala coisas como nenhum homem terá Núbia, ela luta com os homens, né? E que essa personagem lembra muito, claro que anos depois, uma personagem num filme do Conan o Destruidor, sim, que é um filme de 84, né? Que tem uma personagem chamada Zula, que quem faz é uma atriz negra belíssima, chamada Grace Jones. É engraçado porque eu era criança, em 84, eu assisti o filme, e é óbvio que a Zula, ela é uma personagem guerreira, uma mulher negra com cabelo curtinho, guerreira e tal, e na verdade, ela não era para ser par romântico do Conan. Ela era para ser só uma cota. Ela era para ser cota. E aí, só que eu, criança, eu achava a Zula muito mais apaixonante do que a personagem, que eu nem lembro a atriz, coitada. Eu vou cometer agora racismo reverso. Não, muito sem gracinha ela. Né? Deixa pra lá. Ela é muito sem gracinha no filme. Ela era o par romântico do Conan e eu não tava nem aí pra ela. Zula, que era uma mulher, né, que lutava, tal, não sei o que, me encantou mais naquele período. Mas a Núbia lembrava muito isso, essa categoria. Que é muito perigosa, que ao mesmo tempo que é bom ver mulheres. Outro personagem que também entra nessa mesma categoria, com as mesmas vestimentas, que é do Caverna do Dragão, né? Tem o mesmo perfil também. Aquelas Caverna roupas tribais, usam bastão. Isso. Né? É que a personagem de Caverna do Dragão é muito parecida com essa personagem da Grace Jones, né? Sim. Grace Jones, inclusive, ela é cantora. Gente, vai ver a Grace Jones, que ela é gata, cantora, né? E aí, essa personagem negra, a Mulher Maravilha Negra, a Núbia, ela vai voltar aos quadrinhos de tempos em tempos. Toda vez que há uma necessidade, que Mulher Maravilha não pode assumir o cargo, tal, não sei o quê, a Núbia assume como Mulher Maravilha. Então é muito curioso que a Núbia também é uma Mulher Maravilha, ela tem esse título. A história dela tem uma coisa muito estranha, que ela, na verdade, é irmã da Mulher Maravilha e irmã natural. O que é explicado nisso? O que é explicado é que as duas, como foram feitas do barro, a origem da Mulher Maravilha nos quadrinhos é que ela foi feita de barro e os deuses deram vida a ela. De que, na verdade, a mãe da Mulher Maravilha fez duas bonecas de barro e os deuses deram vida às duas, mas que o deus da guerra, o deus Ares, escondeu a Mulher Maravilha negra, a garota negra, da mãe e fez ela esquecer, apagou a memória dela, né? E ela ficou meio perdida. Quando eu estou falando de Zula, quando eu estou falando de Núbia e de outras personagens negras, inclusive do que você falou, que é o Luke Cage, eu estou falando de uma categoria chamada Blaxploitation, que foi uma categoria artística envolvendo literatura, envolvendo diversos espaços dinâmicos, aonde a representação negra era feita pelos próprios negros. Negros começaram a escrever livros sobre negros, negros começaram a escrever séries sobre negros, séries televisivas e por aí vai, né? Diversos personagens nasceram dessa Blaxploitation, que muita gente até, de forma equivocada, pensa que foi o grande momento do negro midiático, o que não é tão verdade, porque a gente tem que lembrar que a Sojourner Truth já estava escrevendo, participando de processo político lá no século XIX, Ana Julia Cooper já estava escrevendo também literatura também lá no início do século XX, ou seja, mulheres negras que já estavam fazendo esse papel, né? E que esse Blaxploitation aí. Luke Cage é fruto desse Blaxploitation. Ele é um personagem que não é super-herói. Ele é do gueto, né? Ele é um personagem que está ali em um outro universo de representatividade. É um homem negro. Não é à toa que o quadrinho dele, o título do quadrinho é Luke Cage, Herói de Aluguel. E aí a série do Luke Cage recente, ela pega muito isso, que é um indivíduo que ele entende muito mais da realidade suburbana dele
do que aqueles super-heróis que enfrentam alienígenas cósmicos, né, que são os Vingadores. Né? É mais palpável, né? É mais palpável, é mais humano, é mais social, né? E ele está enfrentando, óbvio, essas circunstâncias que envolvem não só raça, como gueto, como identidade. Né? E acaba sendo muito importante e interessante a inserção de Luke Cage nisso. Luke Cage nasce, você pega as primeiras categorias do Luke Cage, vixe, a Et saiu? Acabou a live? Não, tô aqui. A inserção do Luke Cage, ela se dá muito característica também com o Black Exploitation na música. Se vocês pegarem diversas bandas do período, diversos músicos do período, vocês vão ver que as vestimentas, os traços visuais, né, são muito próximos desse super-herói. Luke Cage, na sua primeira imagem, ele é um cara com a camisa aberta, peito de fora, uma camisa amarela, uma tiara na cabeça, né? E ele é muito mais próximo dos artistas daquele período do que nós temos, né, como representantes dos personagens negros. Então, a gente já está vendo que tanto o Black Exploitation foi bom para o cinema, como ele foi bom para os quadrinhos. A Yara está nos dizendo aí, a Tarantino trouxe muito desse elemento, porque Tarantino era fã do Black Exploitation. Direto, pessoal. Eu não vi nada, então tá tudo beleza. Ninguém viu. Então, tá tudo ótimo. Eu tô de calçola. Então, essa nossa segunda etapa aqui, ela talvez nos seja bastante interessante para pensar justamente isso, né? O quanto que a Black Exploitation foi boa para esses personagens, né? Ela trouxe para esses personagens uma visibilidade. E lembremos que a gente está falando da década de 70, também de movimento feminista, também de movimento negro, inserido na contracultura. Né? Processo esse que não teve tanta influência, ou melhor, teve influência, mas foi uma influência filtrada aqui no Brasil por conta do processo de ditadura militar. Por termos passado por um golpe em 1964. Né? Ah, professor, foi golpe ou foi revolução? É muito simples você separar golpe de revolução. A revolução, ela quer mudar as estruturas e o golpe quer manter. E aí você pensa em 1964, que mudar ou que manter? Né? Depois do golpe, tivemos negros, mulheres, gays com respeitabilidade ou não? Né? Tivemos conservadorismo. Se é conservador, não é revolução. A revolução ela é sempre contra-conservadora. Né? E o golpe é sempre conservador. Né? Então lembremos que, para ficar muito simples a gente entender a diferença entre golpe e revolução, essas categorias que eu acabei de dar, elas já funcionam. Acho que nós estamos chegando no nosso tempo, né? Eu só queria que você desse aí um pouco, para quem chegou depois, entrou assim, de gaiato no navio, o navio já andando, só reforçar o tema, informar que a gente está de volta amanhã no mesmo bate-canal, no mesmo horário, né? Então, gente, eu agradeço a todo mundo, eu agradeço a Et, ao pessoal todo da organização desse evento, né? Estamos falando de super-heróis negros, estamos falando de diversas categorias, já passamos no primeiro dia pela década de 40 e 50, passamos agora pela década de 60 e 70, e amanhã eu vou fazer logo um merchan para todo mundo ficar encantado. Amanhã eu vou falar da Tempestade, a nossa líder dos X-Men, né? Vamos falar de Tempestade e de outros personagens que foram importantes para os quadrinhos. Então vejo vocês amanhã de volta. Eu espero que tenham gostado. E vamos fazer até mais uma coisa. Se alguém tiver pergunta, questionamento, por mais até ácido que seja o questionamento, faça. Pode fazer no perfil, eu acho, do Museus da Bahia. Sigam o perfil do Museus da Bahia. Faça esse questionamento na postagem. Ou podem fazer questionamento também nas postagens que eu coloquei do evento. Compartilhe o evento, chama a turma e nos vemos amanhã, né? Neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal. Né? Isso aí. Então, nos vemos amanhã. Pronto, continuaremos sobre a temática, né? Um pouco mais. Galera, quem estava aí, sabe, vai fazer uma lista de presença, hein? Quero vocês de volta amanhã, hein? Um beijão. Tchau, tchau. Amanhã, teve 40 pessoas hoje, igual a ontem. Eu quero, na verdade, 60 amanhã, viu? Pelo amor de Deus, 70, para encantar 100, 200, 300, 1000, tudo isso. Então, tá. Gente, espalha aí. Beijo.